Muito boa tarde, amigos e amigas de toda a Paraíba. Agora 4 da tarde em ponto. Brasil, gente, Paraíba no ar. Mais uma semana juntos, mais um mês juntos. Acabou abril, estamos em maio, hoje dia 3. E para todos nós que fazemos o Brasil, gente, Paraíba, é uma honra saber que você está aí do outro lado e escolheu a TV Manaíra Band para conferir o que de mais importante aconteceu aqui no nosso estado. Então, meu compromisso com você é o seguinte: até às 5 da tarde eu vou te atualizar por aqui no nosso Brasil, gente, Paraíba. Então esquece que existe controle remoto, larga o controle remoto do lado, porque você não vai precisar mudar de canal. Notícia local nesse horário, só aqui na TV Band Manaíra, até às 5 com o nosso Brasil, gente, Paraíba, que começa agora. São 4:01, vou começar o programa de hoje pela área policial. Está acontecendo, desde a manhã de hoje, um motim, caso sério, uma situação complicada, que está acontecendo desde manhã. Você está vendo imagens aí no Centro Socioeducativo Edson Mota, no bairro de Mangabeira. Aí, na verdade, são as imagens da família, né? As famílias dos jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas dentro do Centro Socioeducativo Edson Mota. É um motim, é um princípio de rebelião. Começou logo pela manhã. Isso é no bairro de Mangabeira, aqui na capital. Eu tenho ao vivo para abrir o Brasil, gente, Paraíba de hoje, Rafael Leite ao vivo com todas as informações. É você, Rafa, 4 da tarde, 2 minutos. Boa tarde para você. Oi, que acabar. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, a gente começa, a semana com essa notícia nada agradável. Inclusive, já informações confirmadas da Fundac que, infelizmente, há um interno morto aqui. Atrás de mim, há parentes, esposas, mães, irmãs, primas de internos aqui do Centro Socioeducativo Edson Mota. Como você disse, o motim começou no início da manhã. A gente ainda não tem tantas informações confirmadas, mas eu estou aqui com o Padre Xavier, ele que presta assistência religiosa aqui dentro do Centro Socioeducativo, e acho que ele pode nos informar melhor com tudo que está acontecendo, já que há muitas viaturas entrando e saindo, tanto do SAMU, do Corpo de Bombeiro e agora da Polícia Civil. Infelizmente, há confirmação mesmo que um interno acabou sendo assassinado. Boa tarde. Boa tarde. Sim, está confirmado que um adolescente foi assassinado no conflito entre eles durante a rebelião. Graças a Deus, os outros reféns foram liberados. Não há machucados, não há feridos. Agora tem aquela operação que é típica depois do momento de rebelião, que é o controle por parte da Polícia Militar da unidade. Então, a perquisição de todos os espaços é a revista de cada adolescente. Mas a polícia está agindo dentro da legalidade, não tem nenhuma agressão por parte da polícia, os adolescentes estão sentados no pátio, tranquilamente, e assim a gente está acompanhando, inclusive, a estação da polícia, junto com a Defensoria Pública do Estado. Um agente socioeducativo, ele foi feito refém por algum tempo. Ele está bem, não ficou ferido? Sim, eu vi quando ele saiu da unidade, ele estava tranquilo, não estava, claro, tranquilo no sentido que deve ter sofrido naturalmente a violência psicológica de ficar de refém, não é fácil, mas do ponto de vista físico, aparentemente, não tinha nenhum tipo de ferimento. Padre, o que teria motivado esse motim, Essa vítima possivelmente seria o alvo, desses outros internos? Acho que está cedo ainda, porque ainda não foi aberta uma investigação, a gente não sabe se foi conflito entre facções, se são adolescentes de grupos rivais lá na rua. E muitas vezes esses conflitos se reproduzem também dentro das unidades, seja prisionais, seja dos sistemas educativos. Ia ser entre 54 e 56 adolescentes e jovens? Toda a unidade atualmente temos uma faixa de 55, 56, todos participaram da rebelião. A direção ainda não confirmou, mas o que pode realmente ter acontecido? A vítima já tem adolescente, mas não posso confirmar o nome porque a unidade está entrando em contato com a família, então por respeito um pouco a essa situação a gente prefere que primeiro seja informada a família. Chegando nesse momento, a gente mostrando com exclusividade, o IMOL, carro do NUMOL, do IPC, veio possivelmente para pegar a vítima. Corpo de Bombeiros foi chamado, então possivelmente há estragos, material aí dentro. Não, inclusive eu vi que já se retirou o Corpo de Bombeiros. Não houve incêndio,
De fato, ninguém viu fumaça, né? E não há muitos estragos, não. O senhor veio para tranquilizar a família, já que eles não tinham recebido nenhuma informação ainda, estavam aí transtornados, porque souberam pela internet que havia um morto, então poderia ser qualquer um deles. Então, quando logo no início recebi um telefonema por parte da direção da Fundac, para que eu viesse aqui para ajudar um pouquinho nesse processo de negociação, porque tratando-se de refém, então fica preocupado pelo meu Ministério de Padre. De pastoral, eu entendi que era importante a nossa presença justamente para tentar preservar vidas nesse momento. Por isso que eu vim aqui, então, fiquei dentro da unidade acompanhando, porque uma das preocupações dos adolescentes, depois da entrega dos reféns, é sempre em relação à integridade física deles. Então, até para tranquilizar as famílias, a gente ficou junto com a Defensoria Pública, acompanhando a ação da polícia, que está sendo muito transparente, está sendo dentro da legalidade, não há nenhum tipo de abuso por parte da força policial. E aí senti a necessidade também de tranquilizar as famílias. Ok, padre, muito obrigada pelas suas informações. Tá, o senhor já conversou, né, com elas. Nesse momento, inclusive, uma das diretoras aqui do Centro Socioeducativo Edson Mota, a Renália Amaral, ela está aqui conversando com os parentes. Elas estavam muito abaladas com tudo que, né, elas receberam a informação, como eu disse, da morte. Pelo Instagram, souberam da morte. E aí eu vou tentar conversar com alguma delas. A gente está ao vivo na TV Manaíra. Boa tarde. Vocês souberam da morte pelas redes sociais. Por que vocês não pedem uma autorização? Eu falei com ela que trabalhava. A gente ficou sabendo agora. E aí, é seu filho? É. Mas passou. Voltamos para cá? Voltamos para cá? Bom, estamos com um problema no nosso sinal. A gente perdeu o sinal com Rafael Leite, mas eu fico imaginando a apreensão das famílias que estão lá na porta do Edson Mota, com a notícia de que um interno morreu e sem saber ainda quem é esse interno, né? Imagine a situação, imagina o medo, imagina o pavor dessas famílias e o desespero dessas famílias, né? Todas ávidas, ansiosas por informações, por querer saber a identidade desse jovem, porque pode ser o filho de qualquer uma dessas mulheres, né? Não se sabe ainda o motivo, né? O que gerou essa rebelião, esse motim iniciado logo de manhã. Daqui a pouco a gente deve ter outras informações mais detalhadas por parte da Fundac, que é quem administra o Centro Socioeducativo Edson Mota. A gente vai tentar refazer o contato com o Rafael Leite, não é isso, Ivani? Para ela completar as informações e trazer outras informações a respeito dessa rebelião desde o início da manhã, lá no bairro de Mangabeira, Zona Sul, João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto aqui no Brasil, gente, Paraíba. São 4 da tarde, mais 9 minutos agora na Paraíba, são 4h09. A gente continua aí mostrando as imagens dessa rebelião lá no Centro Socioeducativo Edson Mota, no bairro de Mangabeira. É um mistério, é o grande questionamento por que dessa rebelião, qual o motivo dessa rebelião desses jovens que cumprem medida socioeducativa lá no Centro Socioeducativo. Aí você vê as imagens do helicóptero, né? O helicóptero da Polícia Militar, é isso, sobrevoando o bairro de Mangabeira. Nós temos fumaça, muita fumaça, como você está vendo aí nas imagens. Refizemos o contato com Rafael Leite para ela concluir as informações. Rafael Leite, é você mais uma vez, vamos lá. Isso mesmo, Cacá, a gente voltou aqui e na hora o sinal, que a gente perdeu o sinal, eu estava conversando com essa senhora aqui, ela está bastante abalada, diz que prefere não gravar entrevista, o filho dela está interno aqui, ela não recebeu ainda nenhuma informação, ainda não há confirmação, né? O nome desse interno ainda não foi divulgado, a gente não sabe se é um adolescente ou se já é um jovem, mas os parentes estão aqui, todos apreensivos, como você mesmo disse, em busca de notícia. E essa confirmação está certa, eles só souberam que houve uma morte por conta da internet, das redes sociais. Estavam aqui o tempo todo, na portaria, inclusive tentando
chamar alguém para saber o que teria acontecido. A primeira informação é de que havia apenas um interno ferido. Mas aí quando uma viatura da Polícia Civil chegou com um delegado, com um agente, aí eles entenderam o que realmente aconteceu. A gente mostrou ao vivo, né? Chegou já o IPC e como o padre nos falou. Eu já recebi a informação aqui que ele é coordenador, inclusive, né, da pastoral do menor da Arquidiocese, o padre Xavier. Eu não tinha essa informação e aí ele me disse que é coordenador e por isso que foi chamado aqui. Presta assistência religiosa ao Centro Socioeducativo Edson Mota. Eu tentei conversar com outros parentes, né, filha ou então companheira dos internos, mas elas preferem não gravar entrevista. A gente respeita esse momento, que é um momento delicado, e a gente vai continuar aqui, Cacá Barbosa. Qualquer outra informação, eu volto para atualizar quem está em casa. Combinado, Rafa. Qualquer novidade, você tem prioridade aqui no Brasil, gente. A gente para o que estiver exibindo para colocar você e a sua informação direto aí do bairro de Mangabeira, zona sul de João Pessoa. Enquanto isso, a gente segue com o nosso Brasil, gente. 4,11, 50 quilos de crack foram apreendidos hoje pela Polícia Rodoviária Federal na região de Campina Grande durante uma fiscalização de rotina. A droga estava escondida no painel e em outras partes do veículo. A princípio, o condutor foi detido porque estava com a carteira de habilitação falsa. A repórter Juliana Teixeira tem os detalhes, coloca no ar pra gente. Boa tarde, Cacá. A apreensão aconteceu durante a manhã de hoje, por volta das 6 horas da manhã, pela Polícia Rodoviária Federal. Foram apreendidos mais de 50 quilos de crack. Vou conversar com a Priscila Machado, da PRF, que vai explicar como é que se deu essa prisão e essa apreensão de drogas, né, tão importante para o combate ao tráfico aqui no estado da Paraíba. Boa tarde. Boa tarde, sim. Iniciou com um veículo fazendo ultrapassagem proibida. O condutor foi abordado pelos policiais em virtude dessa ultrapassagem. Logo no início, ele apresentou uma carteira de habilitação que parecia ser falsa. Os policiais verificaram que estava no nome dele, mas não batiam no sistema os dados. E aí verificaram, sim, era falsa. A partir daí, eles retiraram o condutor do veículo para maiores fiscalização minuciosa e sentiram um forte odor no Nissan Versa, que foi o veículo abordado. Com isso, os policiais iniciaram as buscas no interior do veículo e estava lá, no painel e também em outros locais, na lataria do veículo, 51 quilos de crack. Agora, esse homem que foi preso é um homem de 20 anos do Rio Grande do Norte. O que é que ele alegou à polícia? Ele não deu muitas informações sobre o ocorrido, mas informou que teria saído de Natal, no Rio Grande do Norte, e entregaria a droga em Campina Grande. Informou também que não tinha antecedentes criminais. O homem tem 20 anos, mas não informou mais detalhes. A droga, ela é avaliada em mais de R$450 mil. É importante dizer, ela é bem valiosa no mundo do crime e nós conseguimos apreendê-la. Ela vinha compactada em tabletes? Como é que vinha sendo transportada? Sim, em tabletes. E as investigações continuam e devem ser feitas pela Polícia Federal, é isso? Isso, ele foi levado, foi detido e encaminhado à Polícia Federal em virtude da apresentação da CNH falsa, que é um crime de cunho federal. Então, ele vai ser investigado juntamente com o tráfico de entorpecentes. Muito obrigada pelas informações. De volta contigo aí, Cacá, Juliana Teixeira, para o Brasil Urgente Paraíba. Obrigado, Juliana, pelas informações. Não basta uma, tem que ter mais de uma confusão, né? O caba, além de estar transportando crack, ainda estava com a carteira falsa. Pelo menos 2 contravenções aí, pelo menos 2 crimes aí, os quais ele vai ter que responder na justiça. São 4h14, deixa eu convidar você para participar comigo do Brasil Urgente Paraíba. Tá vendo esse QR Code aqui em cima? Este QR Code aqui em cima é o número do meu WhatsApp. Você aponta a câmera do seu celular para este QR Code, já vai abrir uma janelinha para conversa no meu WhatsApp. 981930808. 981930808. Mas não precisa nem anotar. Pega o seu celular, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui em cima, já abre a janela, você já interage comigo e já me ajuda a fazer o Brasil Urgente Paraíba, hoje e todos os dias. Então, manda sua mensagem para mim, 981930808, então, pelo QR Code. Abre a câmera, só faz apontar, não precisa bater a foto não, só aponta. Vai abrir um linkzinho, você clica nesse link e abre a janela da conversa direto comigo no WhatsApp. Combinado? 981930808.
4h15, olha essa, bandidos armados foram até um poço de combustível que fica no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. Com os vigilantes rendidos e amarrados, os criminosos foram até a sala onde estava o cofre, arrombaram e levaram cerca de R$200 mil. Betinho Nascimento é quem conta essa história, mostra pra gente. O posto de combustível que foi alvo na madrugada dos 3 bandidos é esse aqui, que fica no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. Esse posto fica bem na esquina aqui da Avenida Joaquim Pires Ferreira com a José Rezende Costa Filho. De acordo com informações dos funcionários e também dos seguranças, era por volta de 2 horas da madrugada da segunda-feira, início da semana, quando os 3 bandidos chegaram até este local. Tinha justamente 2 seguranças. Os indivíduos chegaram com armas de fogo. Um com a espingarda calibre 12 e 2 com revólveres calibre 38. Abordaram os seguranças, amarraram eles, colocaram aquele que é famoso aí como enforca-gato nas mãos dos seguranças e arrombaram. Com ferramentas conseguiram quebrar uma parede, depois da parede tinha um cofre. Conseguiram realizar esse serviço aí, abriram o cofre e roubaram cerca de R$200 mil, que foi aí o apurado do final de semana desse posto. Seguranças nada puderam fazer. Na fuga, os 3 indivíduos se depararam com um terceiro vigilante que passava na rua, vigilante noturno. O vigilante noturno até tentou abordar os homens, só que aí era 3 contra 1 e acabou fugindo aqui desse local. Vale a gente ressaltar que não é a primeira vez que esse estabelecimento é vítima de bandido e de uma forma parecida. No ano passado também já teve outros assaltos durante a madrugada que conseguiram também arrombar o cofre e levar todo o dinheiro. Dessa vez, R$200 mil foram levados do cofre desse posto e a gente observa agora que está funcionando normalmente. A polícia militar já começou a ir em busca desses homens. Rapaz, está me parecendo uma fita dada tão grande, sabe? Alguém deu a fita, não é possível. Como é que os criminosos iam acertar exatamente? É muita sorte do criminoso, desses bandidos, chegarem justamente nesse posto, arrombarem justamente esse cofre e justamente dentro desse cofre encontrar R$200 mil. Tá um cheiro de fita dada esse negócio que... sei não. 4h18 na Paraíba. A polícia está à procura de um suspeito de estar praticando furtos e assaltos no centro de Campina Grande. Ontem um homem foi preso por arrombar uma clínica de oftalmologia junto com um comparsa que fugiu. Na semana passada, esse suspeito teria roubado uma ótica. A polícia investiga essa dupla como sendo responsável por várias ações criminosas nessa área da Rainha da Borborema. Cadê o Belezura? Coloca aqui. Coloca a foto. Esse aí é quem, Ivani? Me ajuda. Esse é o que foi preso. Aí participou do outro roubo da outra. Então esse é o compasso do que a polícia está procurando. Muito bem, então. Vamos para a reportagem de Zenaide Ferreira. Ela vai explicar bem direitinho essa história para a gente. Coloca no ar. Luan Júnior Vieira de Souza foi preso enquanto praticava um furto em uma clínica de oftalmologia, que fica no centro de Campina Grande. De acordo com o sargento R. Moura, a guarnição foi acionada e conseguiu chegar a tempo do flagrante. Para ter acesso ao interior da clínica, o criminoso adentrou o estacionamento, que fica na rua João Lourenço Porto, de onde teve acesso a entrar pelo telhado. O senhor nos acionou ali na rua Afonso Campos, informando de que teria 2 elementos no interior de uma clínica de olhos. A minha equipe, juntamente com o outro rádio patrulhamento comandado pelo Cabo Wilker, chegamos ao local, fizemos o cerco e me desloquei ali até a João Lourenço Porto. E um dos elementos estaria saindo lá do prédio, inclusive ao estacionamento da própria clínica de olhos, com uma televisão de 40 polegadas e também um monitor desse de computador. Enquadramos o mesmo, demos voz de prisão e o conduzimos à central de polícia para os procedimentos. O criminoso acabou sendo preso, mas o comparsa dele conseguiu fugir do local. O parceiro dele fugiu. No momento da chegada das viaturas, ele saiu pulando o muro, mas em breve já está sendo investigado, né? Já a Polícia Judiciária, como também o Núcleo de Inteligência nosso,
já estão na captura do mesmo para em breve encerrar com esses roubos e furtos ali na área central. Ainda de acordo com o sargento, Luan foi identificado como um dos autores do assalto que aconteceu a uma ótica no meio da semana passada. É o proprietário daquela ótica ali da 13 de maio, que teve a loja do mesmo arrombada ali, né? Loja de óculos, né? Daí então ele verificou as imagens, foi lançada para o cidadão lá e ele fez a comparação e o elemento que capturamos participou lá do arrombamento. Inclusive várias denúncias contra o mesmo ali na central de polícia. Tá aí, portanto, direto de Campina Grande. Vamos ver se aparece o outro, né? 4h21, um homicídio foi registrado na madrugada de hoje no centro de João Pessoa, rua Tenente Retumba. Morador de rua foi morto com 10 tiros e 2 facadas. Betinho Nascimento. Informação que a polícia recebeu até o momento em relação à identificação, apenas conhecido como Márcio. Vou mostrar que possivelmente ele veio correndo desta direção, onde fica ali o comando geral da Polícia Militar, sede do 1º Batalhão. E infelizmente essa praça, a gente sabe que tem pessoas que se utilizam de entorpecentes e possivelmente ele veio daquela direção para cá já ferido. O Francinaldo Júnior está mostrando aqui que no chão ainda tem marcas de sangue na manhã desta segunda-feira. O homicídio foi por volta de 3 horas da madrugada, então o sangue continua aqui no local. E a gente observa, tem uma mancha de sangue maior bem no meio aqui da rua, em frente a um dos departamentos da SEDURB, que fica aqui próximo à antiga rodoviária de João Pessoa. Foi nesse local que a vítima acabou caindo. A polícia militar foi acionada por volta de 3 horas. As guarnições chegaram até aqui, acionaram o SAMU veio e apenas constatou o óbito. A gente pode mostrar aqui também que tem as marcações aqui feitas pela perícia. A Delegacia de Homicídios veio até o local e aqui possivelmente circularam as cápsulas da pistola 380 que foi utilizada para terminar a execução, porque além de cerca de 10 tiros que atingiram a vítima, também foi identificado no corpo da vítima 2 facadas, 2 ferimentos por arma branca, ou seja, os caras queriam de fato exterminar a vítima e foi isso que aconteceu. Eita, nós, 10 tiros e 2 facadas é pra querer mesmo matar, é pra querer dar mesmo fim do caba, né? 4h23. Um homem foi preso hoje pela manhã no bairro Cuiá, em João Pessoa, suspeito de agredir a companheira. Quem fez a denúncia à polícia foi o pai da vítima, depois que ela revelou a ele as agressões. Quem atendeu essa ocorrência foi a delegada Eliane Medeiros. Põe no ar. O casal mora no Cuiá, no bairro do Cuiá, Valentina, e eles têm um espetinho na própria casa, que é a fonte de renda deles. Então, ao fechar às 22 horas de ontem, o agressor começou a beber e ela estava deitada, segundo o próprio agressor, por sentir dores na coluna. Daí, ele saiu, pegou a moto e saiu, e ela ligou para o pai pedindo para socorrê-la. Só que o pai não atendeu, ligou para a mãe atendeu e pediu para que o pai fosse socorrê-la. Ao chegar na casa, já encontrou a filha na casa de vizinhos sendo acolhida, sendo dada toda assistência a ela na casa dos vizinhos. Ele prontamente socorreu inicialmente para o hospital Trauminha e, sendo orientado diante da gravidade, reconduzi-la ao hospital de trauma. Lá chegando, segundo o médico, a princípio ela negou para o pai que tivesse sido agredida pelo seu companheiro, mas ao encontrar um servidor do hospital de nome César, este avisou para o pai que ela havia dito que tinha sofrido agressões do próprio companheiro. A polícia militar conduziu o acusado e o pai da vítima para esta delegacia às 5h30 da manhã, onde nós lavramos o devido procedimento à autuação de prisão em flagrante do agressor, o qual já se encontra na carceragem recolhida à disposição da Justiça, para submeter-se à audiência de custódia. A companheira, em momento algum, se fez presente na delegacia, até porque ela encontra-se no hospital. O que eu tenho para dizer a todas as mulheres, e em especial as paraibanas, não se calem, mulheres.
Escravidão não existe, subserviência não existe. O medo é do tamanho que a mente de cada uma faz. Não tem que ter chance para esse tipo de canalha. Não tem que ter chance para esse tipo de canalha. Quando o cara levanta a mão para dar um bufete ou ameaçar a minha amiga, denuncie. Não aceite, não baixe cabeça, pelo amor de Deus. O cara ameaçou dar um bufete, desapareça. Faça isso e denuncie, que é mais importante. Denuncie. Gente como essa, que não sabe conviver em sociedade, não sabe tratar uma mulher direito, não merece estar nem em sociedade, não merece estar nem solta. Parece que não tem mãe, parece que vive de chocadeira. Tá louco. 4h26 na Paraíba. Deixa eu falar do caso Patrícia Roberta. Indícios de acesso à Deep Web foram encontrados no computador que estava no apartamento de Jonathan Henrique, suspeito de matar a jovem aqui em João Pessoa. A motivação continua desconhecida pelas autoridades. A Deep Web ela é usada para o compartilhamento de conteúdo ilegal. Vamos acompanhar a reportagem de Betinho Nascimento. Indícios de acesso à Deep Web foram encontrados no computador que estava no apartamento de Jonathan Henrique, suspeito de matar Patrícia Roberta na capital paraibana. A perícia também achou livros relacionados ao ocultismo, um altar e uma lista com nomes de mulheres, incluindo o de Patrícia e o da atual companheira. Deep Web significa internet profunda, que não pode ser acessada por meio de pesquisa em buscadores como o Google e também não é acessada digitando o endereço em um navegador comum. Enquanto nós, cidadãos, como um todo, utilizamos essas plataformas que estão mais à vista de todos, né? Faz login, tem um provedor específico, acessa redes sociais através da internet. Especificamente a Deep Web é utilizada por pessoas que querem fugir dessas regras de controle. E aí, claro que grupos organizados, pessoas envolvidas com crime procuram esse tipo de ambiente para justamente de modo anônimo tentar compartilhar informações que porventura possam ser rastreadas. Justamente pela dificuldade de acesso, a Deep Web é usada para o compartilhamento de conteúdo ilegal, como venda de drogas, imagens de pedofilia e violência. Após a repercussão da morte de Patrícia, várias mulheres denunciaram Jonathan, dizendo que ele tem um comportamento agressivo, um temperamento explosivo. As denúncias à polícia foram feitas ao 197, onde é respeitado o anonimato. Todas as queixas foram em relação à personalidade e ao perfil de Jonathan, que tinha um comportamento violento com elas, mesmo quando mantinha um relacionamento amoroso. E a gente lembra um caso específico de um possível ataque a uma escola de Campina Grande, em que os pesquisadores conseguiram identificar que, na verdade, não era bem Campina Grande aqui na Paraíba, mas uma cidade no sul, em que esses grupos estavam tentando efetivamente organizar um ataque a uma escola, no momento em que houve uma ação similar em São Paulo. Então as pessoas mal intencionadas procuram justamente esse tipo de ambiente em que há um anonimato, as questões de controle são mais difíceis para tentar se organizar. A Polícia Civil e a perícia nas investigações da morte de Patrícia perceberam nas publicações nas redes sociais de Jonathan, ele apresenta uma mentalidade que seria fora do normal. O apartamento do rapaz mostra que ele seria uma pessoa extremamente organizada e pela forma que o corpo foi descartado pelo suspeito, com 2 camadas de lençol, toalha e saco plástico no rosto, pés amarrados, um saco de colchão cobrindo todo o corpo e fios prendendo. Há indícios de que ele se preparou para cometer o crime. Navegar na Deep Web em si, ela não configura crime. Você pode utilizar de plataformas específicas para acessar as informações que lá, porventura, estejam sendo compartilhadas. E, claro, se, obviamente, há o envolvimento de você que está acessando com essas ações ilícitas, certamente que você pode ser envolvido também nessa conjuntura criminosa e também ser responsabilizado. Bom, são 4h29. Para falar sobre o perfil de mentes criminosas, o Brasil Gente Paraíba convidou a doutora em psicologia investigativa Aline Lobato. Ela é referência no Brasil nessa área da psicologia. Para você ter uma ideia, ela é a única brasileira com doutorado em psicologia investigativa. Doutora Aline, boa tarde. Seja bem-vinda ao Brasil Gente Paraíba. Obrigado por ter nos atendido, doutora.
Boa tarde a todos os ouvintes. Doutora, para a gente começar, o que é analisado para construir, para se estabelecer o perfil de um criminoso, doutora Aline? Bem, esses perfis, né, dos criminosos são basicamente padrões comportamentais diferenciados, tá? E esses perfis, eles já são estabelecidos pelas ciências, né, pela pesquisa, relacionados a esse objetivo, que é o objetivo de analisar as ações na cena do crime para se chegar ao perfil dos criminosos, que basicamente são esses padrões comportamentais, essas características dos criminosos. E aí a gente vai olhando determinadas ações, determinados comportamentos, seleções de vítima, local, injúrias cometidas para a vítima, né? Esses detalhes, né? E daí eles vão estar relacionados a diferentes padrões comportamentais. O que a gente pode, para a gente ser bem didático para o nosso telespectador, como é que a gente pode definir o que seria um padrão comportamental? São hábitos que um criminoso tem e rotineiramente ele estabelece esses hábitos? É o crime sendo praticado sempre do mesmo jeitinho, é isso, doutora? O que a gente comumente pode chamar até certo ponto de modus operandi, né? Nós, seres humanos, temos o que a gente chama de consistência comportamental. Então, alguns tipos de comportamento, a gente tem a tendência de persistir nesses comportamentos. Não dá para, no meio de um crime, idealizar tudo, pensar em tudo. Então, já existe, vamos dizer assim, um padrão comportamental em relação a várias questões. Em relação a como vai cometer o crime, em relação à seleção de vítimas e assim por diante. Agora, cena do crime, características de cena de crime, doutora, também podem ajudar a traçar esse perfil? Por exemplo, organização do ambiente, limpeza, a organização do crime em si, quando a coisa é muito... Ajuda também nesse aspecto? Ajuda sim, claro. Uma das definições é uma definição do FBI, né? Que chama de cena do crime organizada ou cena do crime desorganizada. Quando a gente identifica uma cena como organizada, ela é mais possível de ser performada por um criminoso organizado. E esse criminoso tem lá suas determinadas características, tá? Uma cena do crime desorganizada já é outro tipo de criminoso, né? Que ele vai ter no seu padrão comportamental, a desorganização, tá? Isso implica em várias questões: planejamento, seleção de vítima, concernimento criminal, ou seja, dá para ver pela maneira que um crime foi cometido, né? Se foi uma cena organizada, desorganizada, se esse indivíduo, por exemplo, tem já experiência naquele crime, dá para a gente levantar possível idade, dá para a gente levantar a possível motivação para o cometimento de crime, do crime, ou dá para se entender por que ele está selecionando determinadas vítimas, e assim por diante. E esse trabalho vai auxiliar na investigação criminal como um todo. Esses elementos, eles ajudam, por exemplo, a identificar, doutora, se o criminoso ele tem uma perturbação, ele é doente mental? São elementos que, a priori, a princípio, num primeiro momento, eles podem ajudar? Ou essa definição, se o caba é doente ou não é, ela vai surgindo com o tempo, doutora? Olha, a gente costuma dizer assim: o importante é ver as ações. Ações são comportamentos, tá? A questão de um distúrbio mental ou de uma doença mental, isso é tipo que secundário. Até porque, se eu for falar para investigar criminal, vocês estão procurando, por exemplo, né? Vocês estão procurando um psicopata. Essa informação só não ajuda muito na investigação. Até porque nós temos psicopiminosos, criminosos, e até porque a grande maioria dos criminosos não são. Então é muito melhor você falar em ações, em padrões de comportamento. Por exemplo, o indivíduo está selecionando suas vítimas baseado nessa característica. O indivíduo está selecionando vítimas de tal idade. O indivíduo está cometendo crime por tal motivação. É mais provável você estar procurando por um indivíduo em tal idade, em tal faixa etária. Ele vai atacar novamente num período de tanto tempo.
né? Então, esse tipo de informação é mais importante do que você definir se o indivíduo tem uma psicopatia, se ele tem uma perversão ou outras coisas mais. Claro que a maneira dele agir no crime, os que têm algum tipo de distúrbio mental, ou uma psicopatia, ou uma perversão, vai ter algumas características também peculiares, tá? Mas é muito melhor você concentrar nos modus operandi, nas ações, pelos motivos que eu já expliquei. Nós falamos na reportagem que antecedeu a sua entrevista, doutora, sobre a Deep Web, que é a parte obscura da internet. A senhora acredita, a senhora entende que a Deep Web ela tem sido um ponto de encontro para esses criminosos com a mentalidade perturbada, doutora? É interessante, porque, em geral, a Deep Web ela é usada por grupos, né? Como vocês mesmos mencionaram na reportagem. Por exemplo, grupos de pedófilos, né? Esses grupos, para assassinos, é mais comum os assassinos em massa usar a Deep Web. Por exemplo, aqueles ataques a escolas, onde se mata vários indivíduos de uma vez só, né? Num episódio único, num espaço de até 24 horas. Homicídio single, como a gente chama, ou serial killers, eles não usam com tanta frequência a Deep Web. Tá? Até porque são crimes que a gente chama de crimes solitários, né? Essa reportagem que vocês mostraram, desse caso em específico, é interessante ter a Deep Web envolvida ali, porque isso já nos mostra a probabilidade de ter um grupo por trás, não desse assassinato em específico, mas da ideia de estar assassinando pessoas. É como se a Deep Web servisse para que eles alimentassem essas fantasias, esse grupo entre si. Então, se pode ter uma surpresa aí do envolvimento de outras pessoas, não necessariamente neste assassinato específico, mas na ideia ou na fantasia de um grupo, né, que o grupo está alimentando de matar pessoas ou de matar. Pode ser um grupo específico, por exemplo, mulheres, pode ser outro tipo, né, de grupo, pode ser um grupo que estaria se preparando para um ataque a várias pessoas no momento só, né? E podem ter feito um assassinato single nesse momento para fazer tipo um treino, né? O que isso nos mostra é que não é, como eu estou falando para vocês, não é como um assassino em série ou um assassino de um único homicídio, ele está com tanto envolvimento com a Deep Web. Então, o fato de ter nesse caso em especial a Deep Web, isso precisa ser investigado com mais afinco, porque isso sugere participação de outras pessoas. Não vou repetir, não necessariamente neste assassinato, mas grupos que alimentam, né, entre si a fantasia do matar. Deixar cartas, deixar bilhetes, ou então nesses tempos mais modernos, o famoso textão na internet, também pode ser considerada uma característica de perturbação psicológica? Desculpa, Cacá, cortou um pouquinho, como é? Vou refazer a pergunta. Quando se deixa uma carta, quando o criminoso ele deixa uma carta, ele faz um bilhete sobre o crime, ou então em tempos atuais, que o pessoal deixa aquele textão na internet, são características também de criminosos com perturbação psicológica? De um dos padrões, sim. É interessante porque deixar cartas ou telefonar para a polícia é uma característica do padrão organizado, dos criminosos organizados, né? E aí é interessante que você disse aí que o suspeito, né, ele parecia ser muito organizado no seu apartamento, nas suas, né, na forma, no local onde ele morava, né, na maneira de pelo menos pensar o crime, né? Então é interessante porque, por exemplo, o serial killer Thiago, lá de Goiânia, né, ele deixou 6 cartas para a polícia e ele é o padrão nitidamente organizado. Ele mudava as placas da moto, né, ao ponto de que de início a polícia pensava que eram dois veículos, né? Ele tinha tudo das vítimas escrito em sequência dos crimes que ele ia cometendo, né? Então, esse padrão de telefonar, de mandar mensagem para a polícia, né? Isso é uma forma, ou deixar coisas escritas, isso é uma forma de dos organizados. Não necessariamente eles estão lá na fase mais avançada da organização, mas eles estão no início, né? Vamos dizer assim, é um padrão de organização, mas em determinados momentos eles não desenvolvem tão bem esse padrão, né? Nesse caso aí, por exemplo, o organizado ele não teria jogado o corpo numa mata, né? Ele teria escondido com métodos mais elaborados, que seria enterrar ou queimar.
Então, tem alguns pontos aí que mostram que mesmo o indivíduo sendo organizado, nesse caso específico, ele estaria no início aí, vamos dizer, de suas ações, o que não necessariamente implica que não pode ter outras vítimas, né? Porque pode ter acontecido coisas anteriores que não é do conhecimento da justiça. Basta a gente ver o número de pessoas desaparecidas e os casos não solucionados, né? Inclusive, as pesquisas mostram que para cada crime identificado, existem outros 5 não identificados pela justiça, em média. Conversei com a doutora Aline Lobato, professora de Psicologia Criminal. Doutora Aline, muito obrigado por ter nos atendido, ter atendido a produção do Brasil Gente Paraíba. Foi uma satisfação conversar com a senhora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutora. Tudo de bom para a senhora. Bom, são 4h41. Tá lembrado daquele empresário desaparecido que a gente mostrou a foto dele sexta-feira aqui no Brasil Gente Paraíba? É o Arlan Pereira. A família dele chegou a prestar queixa como desaparecido, mas aí durante o fim de semana surgiram várias denúncias de que ele teria aplicado golpes utilizando um suposto esquema de pirâmide. A delegada de defraudações, Andréa Mello, disse que foi procurada por algumas pessoas se dizendo vítimas dele, mas até o momento elas não oficializaram a queixa. O que circula na cidade é que o empresário teria aplicado golpes no valor de R$1 milhão. A delegada orienta que quem tenha sido vítima de Arlan que procure a delegacia e registre o boletim de ocorrência. Vamos ouvir. O que nós temos é notícias realmente da mídia, né, de rede social e de WhatsApp também. Mas até então, aqui na delegacia, não chegou nenhuma vítima para formalizar, certo? O procedimento, para a gente poder dar entrada, a gente poder dar início às investigações, para instaurar o inquérito policial. Há necessidade que a vítima compareça aqui à delegacia para representar criminalmente contra o suspeito. Até então, o paradeiro dele, como se fala, a senhora também não tem informações. E de como ele agia, o que a senhora pode dizer assim, da possibilidade dessa ação que ele tinha para lesar essas pessoas e conseguir um valor que chega aí ou passa de R$1 milhão? Bom, eu não posso te dar detalhes de como é que era o modus operandi dele, né, detalhadamente, porque a gente não escutou as vítimas. O que eu tomei conhecimento foi que, através de um áudio, supostamente dele, né, que ele até explicando para uma suposta vítima, não sei se a pessoa chegou a concretizar, ele dizendo como é que funcionava. Ele dizendo que investia na bolsa, fazia aplicações, né, e que as pessoas repassavam o dinheiro para ser investido no nome dele, que segundo ele já tinha essas aplicações, já investia há muito tempo, desde quando ele trabalhava em banco e tal, então ele tinha essas aplicações há muitos anos. E as pessoas repassavam o dinheiro para ele e isso é investido no nome dele, certo? E até no próprio áudio ele disse, a garantia, inclusive, sou eu. Né? Então é ele que dava garantia, né? Mas não tinha nenhum papel, não tinha nada. Segundo ele, estava tudo no computador dele. Você também tem ações na bolsa, né? Nesse áudio ele fala como se fossem aplicações na bolsa de valores. O que acontece a partir de agora? É importante que as vítimas procurem a DDF aqui na Rua Central. Isso é importante, que como ele disse, desde janeiro do ano passado, o crime de estelionato, ele é condicionado à representação. Então, a vítima tem que vir e dizer que manifesta o interesse de representar criminalmente contra fulano de tal. Sem isso, a gente fica de mãos atadas, certo? A gente não pode nem estourar o inquérito policial, porque o que a gente tem são notícias ao vento, certo? Até agora, concretamente, não chegou na delegacia. Vieram até 2 pessoas que a gente conversou e orientou procurar o setor de BO e retornasse aqui novamente. Só que elas não retornaram. O negócio é prestar queixa na delegacia. 4h44. Agora deixa eu dar um tempo nas notícias para falar com você que pretende equipar o seu carro, deixar ele daquele jeito que você sempre sonhou. Eu falo da Multifilme Equipadora Prime, que tem tudo o que você precisa, garantindo a você e sua família mais conforto e segurança. Olha, na Multifilme Prime, você vai encontrar a bancada de couro por apenas
R$ 849 à vista ou em até 18 parcelinhas de R$ 55,50. E você ainda personaliza a bancada do seu jeito, escolhendo a cor do couro e a cor da costura. Vou repetir, bancada de couro por apenas R$ 849, parcelada em até 18 vezes. Além disso, na Multifilme Prime, você encontra revestimento fumê térmico com 10 anos de garantia por R$ 299. E ainda pacotes PCD para T-Cross, Kicks, Compass, Renegade e Creta. E as promoções não acabaram. Só na Multifilme Equipadora Prime você vai encontrar o kit multimídia por apenas R$ 699. Então não perde essa oportunidade. Assim que acabar o Brasil Gente Paraíba, vá direto para a Multifilme Equipadora Prime. Onde é que fica? No subsolo do Meg Shopping em Manaíra, naquele estacionamento lá de baixo. O telefone está aqui embaixo, ó, 3512-9086, 3512-9086 e o WhatsApp 98190-9086. 3512-9086, WhatsApp 98190-9086. No Instagram, @multifilmeprime.meg, multifilmeprime.meg. Multifilme Equipadora Prime é a dica do Brasil Gente Paraíba, que continua. 4h46 na Paraíba. Intervalo é esse, Vani Leitão. Primeira pausa do Brasil Gente Paraíba. Na volta eu falo de vacina. Tem novos grupos sendo imunizados aqui em João Pessoa. Os detalhes eu trago já, depois do intervalo. Vai interagindo comigo no WhatsApp, 981930808. Brasil Gente Paraíba, volta já, 4h46 agora. Muito bem, 4h mais 47 minutos na Paraíba, 4h47. Coloca na tela essa imagem aí no WhatsApp, Ivani, porque eu quero mandar um beijo muito carinhoso para esse gurizão aí, essa figuraça, que é o... Deixa eu pegar aqui o nome dele bem direitinho, mora lá no bairro do Valentina, ele tem 7 anos, é o Luiz Miguel. Luiz Miguel é fã do Cacá, é fã do Brasil Gente, é fã da TV Band de Manaíra. E o Luiz Miguel falando comigo, ele disse, olha, eu perdi o meu dente, mas não vai rir não. Aí eu disse, não, você jogou o dente pra fada do dente? Ele, joguei, ela me deu dinheiro, não sei o que e tal. Luiz Miguel, ó, um beijo bem grande do tio Cacá, tá bom? Que o tio Cacá que Deus te proteja, te ilumine, te dê saúde, tá bom? Um abraço pro Rick também, que é o pai do Luiz Miguel. Faz uma pizza caprichada. Abraço aí pra família, obrigado pelo carinho, tá bom? Luiz Miguel, beijo do tio Cacá. 4h49, agora a gente fala de vacina. Lembrando pra você que você interage comigo no nosso WhatsApp, 981930808. Temos este QR Code para você interagir comigo. Antes de vacina, Ivani Leitão me avisa que eu tenho o Rafael Leite ao vivo, lá de Mangabeira. Vamos lá, Rafael, atualizando a situação lá da rebelião no Edson Mota. Vamos lá. Isso mesmo, Cacá. A Fundac, que é a Fundação, né, de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, se pronunciou através de nota, informando que vai abrir um processo administrativo para apurar o que realmente aconteceu, né, na manhã e na tarde desta segunda-feira. Tudo indica, segundo a presidente do órgão, a Valesca Ramalho, que está tudo sob controle. A gente ainda não teve, né, o retorno de nenhum policial civil e nem do delegado plantonista da Homicídios, né, que deve estar apurando o que aconteceu, já que, infelizmente, um interno acabou sendo assassinado. E outra informação que a gente também conseguiu apurar é que foram 6 pessoas feitas reféns, sendo 4 funcionários, a gente não sabe se todos são agentes, mas 4 funcionários e 2 internos. Um deles acabou aí não resistindo e morreu. A gente não sabe, né, se foi facada, se foi com algum espeto, se foi queimado, enfim, não há essa confirmação. Eu tentei falar com alguma pessoa, com algum responsável, além do padre, né, que nos deu entrevista, mas ninguém quis falar sobre o assunto, até com relação também para saber se houve muitos danos materiais, já que o Corpo de Bombeiros esteve aí. Mas a gente ainda não tem essa outra informação. Infelizmente, a Fundac só se pronunciou através de nota e a gente vai continuar aqui, Cacá Barbosa. Então, você, telespectador, pode acompanhar mais informações, mais detalhes sobre essa rebelião amanhã, né, ao longo da nossa programação. Antes de me despedir, olha só, o portão abriu, a gente percebe como é que está a movimentação lá dentro, ó. Há vários carros, inclusive uma viatura parece que vai sair agora da Polícia Militar. E recebemos aqui
Uma outra informação é que há vários militares lá dentro, tá? Vários militares lá dentro controlando, né, essa rebelião que, segundo a presidente, está tudo sob controle. A gente vai acreditar, né, é uma nota oficial e a gente precisa acreditar e passar a informação correta. Não conseguimos nenhum entrevistado, né, para falar oficialmente, mas a nota oficial veio. Cacá, volto contigo, me despeço, até amanhã. Obrigado, Rafa, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Dá um beijo em Maria Sofia, tá muito fofa ela. 4h51 na Paraíba. Agora sim a gente fala de vacina. Novos grupos estão sendo imunizados contra a Covid-19 desde o fim de semana. Além das pessoas com comorbidades, a Prefeitura de João Pessoa ampliou o leque para hemofílicos com mais de 18 anos, gestantes e puérperas com comorbidades. Veja na reportagem de Juliana Teixeira. Mais de 230 mil pessoas já foram vacinadas na capital. Só no fim de semana, mais de 20 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a Covid-19. E esta terça-feira, a imunização segue para pessoas de 45 anos ou mais com comorbidades e para trabalhadores da saúde com mais de 35 anos. Amanhã a gente vai estar dando continuidade à mesma programação de hoje, 45 mais com comorbidades, 35 mais trabalhador de saúde e vamos acrescentar amanhã 55 mais portadores de deficiências, como cadeirantes, cegos, mudos, surdos. A gente vai estar passando aí toda a listagem do PNI para vocês estarem informando as pessoas quais são os portadores de deficiências que podem estar recebendo essa vacina amanhã. Os moradores da capital, que se enquadram no perfil, podem tomar a primeira dose do imunizante em 2 postos do tipo drive-thru, no Santuário da Mãe Rainha, no Aeroclube, e em Mangabeira, no Mangabeira Shopping. E mais 10 ginásios distribuídos pela cidade. Já quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac até o dia 5 de abril deve receber a dose de reforço neste posto drive-thru, no Centro Universitário João Pessoa, UniP, onde encontramos Dona Marisa Monteiro, de 62 anos. Estou feliz, estou. Estava ansiosa para tomar a segunda. Graças a Deus. Chegou o dia, né? Seu Wilson também está entre as pessoas que receberam a segunda dose e ficou confiante com a imunização da Coronavac. Não pode vacilar, né? A gente tem que realmente usar máscara, o álcool gel, porque você não está cuidando só de você, também do próximo. Acho que isso é importante. As pessoas que completaram 90 dias da dose inicial da vacina AstraZeneca podem tomar a segunda dose no drive-thru da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. O horário de atendimento nos postos de drive-thru é das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E o funcionamento dos ginásios vai das 8 horas da manhã até o meio-dia. O agendamento pelo aplicativo ou pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br continua. O agendamento continua, né? A gente está aplicando a vacina mediante o agendamento, tanto para a primeira dose como para a segunda dose. Vem sendo muito importante e eficaz, está ajudando bastante a organização, a gente saber o número de pessoas que estão se vacinando, evitar aglomeração. Então, você precisa fazer esse agendamento. Não conseguiu fazer o agendamento de forma nenhuma, procura um ponto de vacina mais próximo, que a gente vai ter o pessoal lá, possa ajudar e vai estar te auxiliando e orientando em relação a isso. Muito bem, 4h55, eu tinha preparado uma informação bem grandona a respeito do novo decreto do governo do estado, mas a informação é a seguinte: nada mudou, o decreto continua o mesmo, só foi renovado e está tudo certo. 4h55, hora de dar mais uma paradinha rápida no Brasil. Gente, depois do intervalo, o assunto é a campanha Maio Amarelo, paz no trânsito. Eu volto já, 4h55, Brasil, Gente, Paraíba, volta em instantes. Menino, que break rápido, deu nem tempo de eu terminar de tomar água. Misericórdia, 4h56. Olha, para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de se manter um comportamento responsável no trânsito e evitar novas vítimas, a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, deu início à campanha Maio Amarelo. Juliana Teixeira tem os detalhes.
Os corações de cor amarela foram distribuídos pela Avenida Epitácio Pessoa. Assim como este, outros corredores da capital também vão receber a pintura. Essa é uma forma de chamar a atenção de motoristas, ciclistas, pedestres e todos que participam diariamente do ir e vir do trânsito. Todo mês de maio é marcado por ações promovidas pela Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa para chamar a atenção à segurança no tráfego. É o Maio Amarelo, movimento internacional que visa conscientizar e reduzir os acidentes. Alertar a população pelo grande número de acidentes, de vítimas no trânsito. Então, a CEMOB entende que é extremamente importante, através de uma campanha de educação, de conscientização da população, de respeito às leis de trânsito, de responsabilidade na condução do seu transporte individual, da sua bicicleta, você como pedestre, você como usuário do transporte coletivo. É necessário que todos tenhamos essa consciência. Nos últimos 2 anos, na capital, os acidentes de trânsito causaram 220 mortes. Ainda segundo o levantamento da CEMOB, só em 2019, 132 pessoas perderam a vida em acidentes, entre elas 19 mulheres e 113 homens. Em 2020, as restrições da pandemia diminuíram os registros de mortes. Foram 80 vítimas fatais. E se cada vida importa, cada morte deve ser combatida. Por isso, o apelo feito neste e em todos os meses é o de respeito e responsabilidade no trânsito. Pintamos corações amarelos para que justamente haja essa maior interação com a população. Também amanhã, com a presença do prefeito Cícero, também de forma simbólica, iremos pintar o coração do letreiro Eu Amo Jampa ali no Busto Tamandaré, permanecerá durante todo o mês de maio amarelado para que a população possa diariamente participar, colaborar, se educar e contribuir para um trânsito mais seguro. Inclusive, no lançamento sábado lá no Busto Tamandaré, eu estava pedalando, passei por lá, encontrei o prefeito Cícero Lucena. E aí eu estava com o George Moraes, presidente da CEMOB, estava com o doutor Marquinhos Souto Maior, a gente perguntou, prefeito, o senhor caminhou hoje, prefeito? Ele disse, não corri hoje não, tal, não sei o quê. Aí eu convidei, prefeito, vamos dar uma volta de pedal, prefeito? Vamos pedalar? O prefeito disse, não vou pedalar não, que eu sou cangueiro. Coisa de Cícero Lucena. Bom, deixa eu agradecer a audiência de vocês. Hoje não deu tempo de interagir com vocês no WhatsApp, mas obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. A gente fica por aqui, mas não mude de canal não, porque tá chegando ele, o Datenão, com a edição nacional do Brasil, gente. Amanhã eu volto, 4 da tarde, coladinho com o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca. Obrigado pela audiência, pela companhia. Não se esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, e a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Tchau, até amanhã, 4 da tarde, Brasil, gente, Paraíba. Valeu!